Os irmãos podem abrir em suas Bíblias o livro de Gálatas. É uma passagem que eu tenho mostrado uma vez antes, mas no livro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas vem depois de 2 Coríntios. Então é Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, né? É um versículo que eu tenho apontado antes nesse estudo, mas o dia de hoje é importante a gente ver isso de novo, o estudo que nós vamos abordar. Gálatas 1 e 8, e o apóstolo Paulo está aqui enfrentando alguns erros que está se encontrando na igreja do tempo dele, né? Aí verso 8 ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. E no próximo versículo, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo faz questão de dizer aqui: olha, mesmo que você tenha uma visão ou tenha algum contato com alguma coisa do mundo dos espíritos e esse mundo, essa entidade pregue outro evangelho, então que isso seja anátema. E nós abordamos isso no estudo que nós fizemos sobre os mormons, né? E nós temos visto outros grupos, mas os mormons são um exemplo padrão disso, onde o fundador disse que teve contato com o anjo e que esse anjo deu para ele o livro, que hoje é o livro do Mormon, né? E revelou várias coisas para ele. E assim, antigamente, quando eu era mais novo no ministério, eu encontrava Mormons e eu argumentava: puxa vida, isso não aconteceu, né? Isso é invenção. Eu não faço mais isso não. Porque a Bíblia nos fala que a fonte de toda heresia é demoníaca. E então a gente pode muito bem afirmar, tudo bem, o Joseph Smith, no caso dos Mormons, teve contato com alguma entidade espiritual, certo? Só que não veio de Deus, mesmo assim não veio de Deus, né? E a mesma coisa quando nós enfrentamos os espíritas, pessoas com essa crença do espiritismo, que são muitos aqui no Brasil, e é muito popular. Eu tenho ficado surpreso nos lugares onde eu tenho encontrado. E muitas vezes as pessoas que eu encontro com essa crença são pessoas profissionais, pessoas bem-sucedidas. Eu diria, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, pessoas bem profissionais, bem-sucedidas, mas que vêm falando desses contatos com entidades espirituais, e para eles isso é confirmação de sua crença. E o apóstolo Paulo aqui está claro dizendo: independente da fonte, se é outro evangelho, a não ser o evangelho que é pregado na palavra de Deus, então que seja anátema, que seja evitada, que seja descartada, certo? Descartada com prejuízo. Então, essa é uma verdade que nós precisamos lembrar ao entrar nesse estudo sobre o Espiritismo. O que exatamente é o Espiritismo? O Espiritismo, na verdade, tem suas raízes na filosofia do século XIX. De uma filosofia que inclusive influenciou muito o Brasil, né? É uma filosofia chamada positivismo. E se você já estudou sociologia, se você já teve aula na universidade de sociologia, você já estudou o positivismo de um tal de Auguste Comte. Alguém já escutou esse nome? Auguste Comte. Auguste Comte popularizou esta ideia de positivismo. E o que é o positivismo? Ele diz que a sociedade teria 3 fases. E que a primeira fase, e isso é a história mundial, teria 3 fases. A primeira fase seria a fase teológica, ou seja, a religião, em que o mundo, a mentalidade do mundo é dominada pelo dogma, pela religião, certo? A
revelação que as pessoas recebiam da divindade, né? Usando as palavras dele. No contexto dele, isso veio da França, né? Eu fico tão feliz porque até que enfim nós vamos estudar uma heresia que não veio dos Estados Unidos. Isso veio da França. Legal. Mas assim, essa filosofia que já nasceu no berço do Iluminismo e da Revolução Francesa e das coisas que aconteceram depois. A ideia que existia primeiro a religião, depois a metafísica, sabe? Um conceito metafísico onde em vez de depender na religião, iam depender na filosofia, né? E depois disso, e até isso seria rejeitado para a ciência. E a ciência ia tomar de conta. E essa ideia do positivismo teve muita influência aqui no Brasil. Inclusive, você, todos os dias, em todo jogo de futebol que você assiste, em toda repartição pública que você passa onde tem uma bandeira brasileira, você vê uma influência do positivismo. Porque o lema do nosso país, ordem e progresso, é um lema positivista, vindo de Augusto Comte. Ele teve discípulos que trouxeram para o Brasil essas ideias, e na época da independência do Brasil, essa ideia do positivismo estava tomando muita conta. Então, a ideia importante é que a gente deixa de lado a palavra de Deus. A palavra de Deus é ultrapassada, certo? O homem não precisa mais disso. O homem precisa da ciência. E a ciência é que vai nos guiar. Agora, no primeiro pensamento, a gente ia estranhar, mas então o que espiritismo, que tem tudo a ver com contato com o sobrenatural, teria a ver com a ciência? Mas aqui onde entra o fundador do espiritismo, porque ele, como ele cresceu nesse ambiente onde o positivismo tomou de conta, ele pega, e a gente observa ele, e um francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivet. Alguém já ouviu esse nome? Não, né? Pois é. Hippolyte Léon Denisard Rivet. Em 1850, ele chega a começar a aplicar o princípio das ciências e os princípios que ele herdou desse positivismo ao estudo do espiritismo. E ele começou como cético, chegando até querendo, de certa forma, desprovar esses médiuns que estavam tendo certa popularidade. Mas ele faz duas coisas. Primeiro, ele rejeita a Bíblia como fonte de informação sobre o mundo dos espíritos. Isso não proíbe que ele use a Bíblia depois, como a gente estava falando antes, mas ele rejeita a Bíblia como fonte de autoridade. E, em vez disso, ele vai abordar seu estudo do mundo dos espíritos usando a ciência. E então ele vai questionando se nossa fonte sobre os espíritos não é a Bíblia, e se alguém realmente tiver contato com os espíritos, então nossa fonte de informação fica sendo os próprios espíritos. O que os próprios espíritos têm a dizer sobre eles mesmos. Tem um problema, que nem quando nossa fonte de informação é uma outra pessoa, essa outra pessoa pode estar mentindo para nós. E a mesma coisa do mundo dos espíritos. Esses espíritos podem, e geralmente estão, mentindo para nós. Porque são seres malvados, a gente vai ver na palavra de Deus, são mentirosos. Então, mas, quando esse senhor Hippolyte, ele começou a ter esse contato com os espíritos,
esses espíritos começaram a falar coisas para eles, e eram coisas que combinavam com esse espírito positivista da época, que diz que existiria um progresso inevitável, e que esses espíritos seriam os guias para levar a humanidade a um progresso, né? Ao auge de suas possibilidades. E isso ressoou muito, isso combinou muito com o espírito da idade, certo? Da época. Então, aí ele vai desenvolvendo, então, baseado nesses contatos que ele tem com o mundo do espírito, ele começa a desenvolver as suas teorias e os seus ensinamentos. Em 1857, o espírito revelou ao Rivai que numa vida passada ele teria sido um druido. Alguém sabe o que é druido? Os druidos eram os sacerdotes das religiões celtas. É celta ou céltica? É celta, né? As religiões celtas. As religiões, os celtas eram as tribos que viveram na Europa Ocidental antes da chegada dos romanos. Só uma história, um pouco de história. Se você já assistiu os filmes do desenho francês Asterix, você nota que Asterix é um gaulês, né? Os gauleses eram uma tribo céltica, né? Eles viviam aqui hoje na França, na Espanha, Portugal e Inglaterra, aquelas bandas, certo? Vários tribos, mas essas tribos tinham sacerdotes, líderes religiosos, e esses líderes religiosos se chamavam de druidos, né? Essa foi a lição de história de hoje, de graça, não paga mais. Mas assim, então esse espírito diz para esse rival: não, no passado você era um druido, numa vida passada. E que negócio é esse de vida passada? Um dos ensinamentos que nós vamos ver daqui a pouco é a questão de reencarnação, né? Nessa vida passada você era um druido chamado Allan Kardec. Então, ao escrever os livros dele, ele descarta o nome dele, Hipólito de Raveri, não sei quantos, e ele assume o nome Allan Kardec. Agora, esse nome nós já ouvimos, né? É difícil viver aqui no Brasil. Eu lembro em uma das minhas primeiras viagens, eu não sabia não sonhava que era isso, mas uma das minhas primeiras viagens no Brasil, eu sentei do lado de um rapaz no aeroporto, no avião de São Paulo para Fortaleza, e ele estava lendo um desses livros de Allan Kardec. Aí então ele começa a publicar seus livros, o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, sobre esse pseudonome, né? E se torna muito popular e publica mais livros. E em 1927, uns anos depois, um senhor aqui no Brasil chamado Chico Xavier começa a popularizar o espiritismo no Brasil. E ele é famoso, vocês têm visto a foto dele, né, ele escrevendo, supostamente ele escreveu até livros que eram redigidos por certos espíritos, né? Psicografia, né? Psicografia, exatamente. Tem os que estão dizendo que a Copa de... Qual foi a Copa que nós perdemos, da Alemanha? Qual foi o ano? 2014. 2014, né? Certo. Que lembra o símbolo daquele copo, da Copa, o símbolo, né? O logotipo. Parece uma cabeça. E tem gente dizendo que isso era para representar Chico Xavier fazendo isso. Ou outras pessoas disseram que era a tristeza do brasileiro depois daquele jogo, não sei. Se fosse prova, eu já estava com notas dele. Como? Eu não escutei. Essas perguntas que se referem a jogo, se fosse prova, eu já estava com notas dele. Notas, vixe! Mas meu filho passava com nota 10. Ele tá Eu acho que tem que tirar um 8. Mas então, agora é interessante entender que não foi Chico Xavier que trouxe isso ao Brasil.
Isso já existia. Na verdade, Chico Xavier se converteu ao espiritismo quando ele foi para um centro espírita já existente, já naquela época. Então já tinha uma certa popularidade, mas Chico Xavier virou tipo a celebridade mais famosa. Até hoje é o espírita mais famoso daqui do Brasil, né? Então, rapidamente eu quero... sim, outra coisa, segundo o IBGE, em 2022, havia 3,7 milhões de espíritas no Brasil. Ou seja, quase 2% da população. Certo? E essas são pessoas que se identificam como espíritas, né? Mas tem outras pessoas que talvez não se identificam, mas têm uma certa simpatia. Isso existe muito, e na semana que vem, Deus permitindo, nós vamos falar um pouco sobre o sincretismo entre religiões da África, né, e o catolicismo, né, e o que deu luz às religiões afro-brasileiras, né. Mas esse sincretismo também eu tenho observado existe no meio do espiritismo, onde pessoas, não, eu sou católico, mas eu sigo alguns princípios de Allan Kardec, né? Isso existe muito, né? Então, o número de pessoas que realmente são de alguma forma adeptas ao espiritismo é maior do que isso, eu creio. Vamos olhar alguns ensinos principais do espiritismo de Allan Kardec na luz das Escrituras. Eu só separei 4, tem mais, ele ensina mais, mas esses são os mais importantes, os mais gritantes quando a gente vai estar falando sobre isso, né? Primeiro, o que faz, lembra as perguntas que a gente faz ali no início, o que faz com Cristo? Nesse caso, o que faz com Deus, o próprio Deus, né? Eles colocam Deus como sendo, e vamos ver se vocês ouviram já isso em algum lugar, eles colocam Deus como sendo uma força que governa, uma força tipo impessoal, que governa através das leis naturais. Agora, alguém já escutou esse termo, tipo na cultura popular? Uma força... Tipo assim, Luke, use a força. Já ouviu essa frase? Use a força, Luke. Você assistiu? Então, ninguém aqui assistiu. Tá bom. Precisa de uma plateia mais nova para entender isso. Os filmes das coisas ou talvez mais descrente para entender. Mas os filmes Guerra nas Estrelas, super influente na cultura. E o Deus desse universo é uma força. E o força tem um lado bom e o força tem um lado mau. E o grande herói da história é a pessoa que faz o quê? Ele traz equilíbrio à força, né? Então até esse filme, e não só nesse sentido, mas em outros sentidos também, aí ele conversar com os mortos e outra coisa, esse filme traz muito espiritismo, trouxe muito espiritismo para a cultura. Não subestima o poder dos filmes e da mídia popular, da cultura popular, transmitir essas ideias, e trouxeram essas ideias. Então, quando alguém assiste um filme desse e depois abre um livro de Allan Kardec e olha, Deus é uma força, eu já vi isso no filme, faz sentido. Filmes e novelas disseminam muito. E aqui no Brasil as novelas é muito espiritismo. Muito espiritismo mesmo. A gente assista. Até um que eu gostava, que está sendo gravado, não sei se eu admito, mas é Chocolate com Pimenta. Eu gostava dessa novela, faz anos. Mas assim, existe nessa novela espiritismo. Do começo ao fim. Do começo ao fim, Então, pelo menos não sou o único que assisti. Não, para servir de consolo, uma que está reprisando A Viagem também. Essa daí. Sim. Aquela lá
É purinho. Eu tenho conhecimento, eu não assisti, mas eu tenho conhecimento dessa novela e realmente. Pra lhe dar um apoio moral aí também. Como? Eu só lembro quando eu fui na sua casa, vocês falaram que uma irmã da igreja pediu oração pela personagem da novela. Não foi, irmã? Isso foi lá nos Estados Unidos. Não, lá nos Estados Unidos, uma Não senhora foi no Maranhão. pedindo oração para aí as pessoas, não, ore por fulano e tal. E eram as situações mais estrambóticas, né? E o pessoal da igreja, quem são essas pessoas que ela conhece? É quando ela apertaram, ela estava pedindo oração pelas personagens da novela, né? Tudo bem, mas assim, isso mostra como, digamos, é perigoso a mídia cultural, a mídia popular, filmes, músicas, novelas, se a gente não aprender a passar pelo filtro da Bíblia. Eu lembro, eu quando levava meus filhos para assistir um filme durante o tempo, quando eles eram menores, eu falava para eles, olha, esse filme vai ter uma mensagem. Então depois de assistir o filme, a gente vai curtir o filme, mas depois a gente vai conversar sobre a mensagem que esse filme transmitiu. Eu lembro até uma vez, a gente assistiu o filme saindo, aí Natanael me cobrou, pai, a gente ainda não conversou sobre o filme, né? O significado do filme. Muito bem, a gente tem que desenvolver esse hábito, né? Qualquer filme, até coisas produzidas por crentes, supostamente, a gente tem que fazer isso. Isso foi outro parênteses, mais ou menos. Nem tanto, porque uma das coisas aqui no Brasil que é transmitida através das redes sociais e da mídia, da TV, dos filmes, das músicas, é o espiritismo, certo? Então a gente tem que olhar isso. Essa questão de Deus ser uma força, o que a Bíblia tem a dizer isso? A Bíblia fala muito, eu coloquei só um versículo muito conhecido, eu coloquei porque é fácil, todo mundo conhece esse versículo, é fácil a gente contrariar essa ideia, porque João 3,16, porque Deus fez o quê? Amou o mundo, um ser não pessoal, uma força neutra, ama. Não, o amor não é um sentimento neutro. Uma força, na verdade, uma força, como apresentado lá, não tem um sentimento. Então Deus ama, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos falar em outros versículos, não entristeçais o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade pode ficar triste com o quê? E fica triste com o quê? Com os nossos pecados. Uma força não pessoal entristece? Não. E nós podemos ver Deus ao longo das Sagradas Escrituras demonstrando ira, colera, amor, como? Cólera, desculpe, foi mal. Cólera. Amor, alegria, todo espectro de sentimentos nós temos na pessoa de Deus, né? Então Deus não é um ser não é um ser impessoal a quem nós não podemos relacionar. Nós podemos e nós devemos nos relacionar a Deus num nível pessoal, certo? Deus não é um recurso para ser minado, que é que isso traz. E isso nos leva de volta aos nossos amigos neopentecostais, que Deus vira um recurso para ser minado. Deus não é isso. Deus é um ser para nós nos relacionar. E o ponto do Evangelho é esse, que o pecado quebrou esse relacionamento e Jesus Cristo restaura esse relacionamento através do seu sacrifício na cruz. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a imortalidade do Espírito, até agora tudo bem, num, entre aspas, mundo espiritual. E o que quer dizer isso?
Allan Kardec ensinava, porque eu creio que os espíritos ensinavam para ele, não, nós éramos pessoas mortais, né? Pessoas, seres humanos, que morremos, os espíritos falam, né? E agora nossos espíritos estão ali. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que esses espíritos nunca foram seres humanos mortos, certo? Que o mundo espiritual não é isso. E que assim que o nosso corpo, assim que nós morremos, existem dois destinos. E a ideia é essa, que depois que morrer, né, o ser humano, depois que morrer, segundo o Espiritismo, o seu espírito fica lá no mundo espiritual. E pode servir de guia para outros seres humanos ainda vivos. A ideia é essa, okay? Do Espiritismo. Não sei se foi claro. O que a palavra de Deus diz sobre quando nós morremos? Tem duas opções. Ou nós vamos estar com Cristo, ou nós estaremos esperando o juízo. Tem muitos versículos que nós podemos olhar, mas o livro de Lucas, e disse a Jesus, nós temos a cena de Jesus na cruz, dois ladrões de cada lado. Um dos ladrões fala, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Interessante, quando entrares no teu reino, ele usa essa para ele está olhando para um reino futuro terrestre, né? Então ele diz, ele está dizendo em tantas palavras, eu creio que tu és o Messias. Ele está falando aqui, o ladrão na cruz. Disse-lhe Jesus, veja bem o contraste, não é lá que você vai estar comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Não é só lá no futuro que você vai estar comigo, é agora. Hoje que estarás comigo no paraíso. Então não existe algum status aí onde algum mundo dos espíritos, onde nós interagimos, depois de morto, nós interagimos com o mundo dos seres humanos. Se nós somos salvos em Jesus Cristo depois de morto, isso é tão consolador. Depois de morto, em Jesus Cristo nós estaremos aonde? Junto com Jesus Cristo no paraíso. Um tempo atrás, não está filmado, mas um tempo atrás eu fiz uma série sobre o céu. Volte lá para os esboços. Eu recomendei um livro que nós não temos ali, mas existe em português pela editora Batista Regular, chamado O Céu. Muito interessante esse livro, muito bom. Recomendo. Abre mais essa questão. Nós tratamos disso também quando nós falamos dos adventistas, que falam do sono da alma, né? E mostrando como isso biblicamente não tem cabimento, né? Então, Deus é uma força, segundo eles, é uma força que governa através das leis naturais. A imortalidade do espírito no mundo espiritual. Outra questão, os espíritos evoluem através da reencarnação. Agora, isso seria muito popular naquela época, porque o que estava tomando de conta do mundo naquela época seria a teoria da evolução. Então, o mundo físico evolui através da seleção natural, que eles falavam, e também os espíritos evoluem, né? Então, isso casava com uma coisa e chamava muita atenção das pessoas daquela época, porque até hoje é interessante que muitas pessoas, como eu falei, profissionais, acadêmicos, eles veem no espiritismo uma forma de reconciliar o mundo espiritual com o que eles conhecem da ciência, né? E então essa evolução do espírito é muito importante. Como é que um espírito evolui? Pela reencarnação. Na reencarnação, você vai e você vive sua vida, você morre, você vai para esse mundo dos espíritos e depois você volta como outra pessoa, você nasce de novo, novo nascimento, né, que eles falam, né, eles pegam versículos bíblicos para tentar dizer, não, novo nascimento é reencarnação.
Não tem nada a ver com isso. Aí nessa outra vida você evolui um pouco mais. Tem tantas coisas lógicas que a gente poderia questionar. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa, vamos pensar na pior pessoa que já existiu em nossas mentes, né? Que seria o Hitler. Hitler vivia em morreu em 1945, né? Quantas vezes ele tinha evoluído do início da história até 1945? E ele estava melhorando? Quer dizer que a pessoa que ele era no início do século XX era uma melhoria? Eu queria saber como ele era antes. Né? E outra coisa, quando você fala para pessoas, porque uma das coisas que existe no Espiritismo é que os Espíritos ajudam você a identificar quem você era numa vida anterior. E nunca ninguém era um escravo. Nunca ninguém era uma doméstica, por exemplo, ou um mendigo. Não, eu era numa vida passada, eu era Charles Magno. Ou numa vida passada eu era o rei Davi. Ou numa vida... E você olha para a vida da pessoa agora, e isso é evolução. Numa vida passada você era o imperador Napoleão e agora você Zé da Bodega. Isso é uma melhora. Né? Como é que... Tudo bem. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? E como aos homens está ordenado, isso em Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A Bíblia fala da morte e depois a ressurreição da mesma pessoa, com as mesmas características, com as mesmas memórias, certo? Com o corpo glorificado. Isso não é reencarnação. Então, uma vez nós vamos morrer e depois o juízo. Isso é muito, muito importante, né? Algumas pessoas, eu não tenho tempo para isso, mas algumas pessoas são muito fissuradas em videogame. Aí videogame é legal, porque quando você morre, opa, eu tenho uma outra vida, aí eu começo de novo, né? Eu tenho como é que se chama em português? É um do-over, eu posso fazer de novo, é só apertar um botão e lá está a minha personagem de novo e eu vou lá de novo. A vida real não é assim, né? A vida não é assim, é esta vida que nós temos. E depois o encontro com Cristo, ou com pessoas salvas para ser ressurretas, ou pessoas não salvas para serem julgados e condenados, né? Mas existem só essas duas opções. Não existe um ciclo sem fim de encarnação. E as pessoas que morreram no passado com Cristo estão agora com Cristo. E as pessoas que morreram no passado sem Cristo e agora estão lá aguardando o juízo final. Certo? Não existe outra opção. E não existe, e assim, por isso que principalmente no catolicismo, existem muitas pessoas que são católicas, mas são simpatizantes do espiritismo. Por quê? Porque já embutido no catolicismo essa ideia de que eu posso falar com pessoas mortas, certo? E essas pessoas mortas podem me guiar, né? Na pessoa dos santos, né? Eu falo com essas pessoas e elas me guiam, então já está embutido nisso. Então não é um passo muito grande quando você vai pensar, talvez tenha mais santos do que eu pensava, né? Não só os santos, mas todo mundo eu posso falar. Todo mundo que já morreu eu posso falar, né?
Outra coisa, o espiritismo depende da existência de pessoas que se chamam de médios, né? Ou pessoas intermediárias que ajudam a comunicar com os espíritos. Essa prática não é nova com o espiritismo, inclusive foi através desses médios que o Allan Kardec teve os seus ensinamentos e seus primeiros ensinamentos, né? E a gente vê que isso existia até nos tempos do Antigo Testamento, em Deuteronômio 18, de 10 a 11. Entre ti, isso é Deus falando para o povo de Israel antes de entrarem na sua terra, né? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Lança quem fora? As nações que naquele momento habitavam a terra prometida. Deus diz, eu estou lançando fora esse povo. Por quê? Eu estou lançando fora, apesar deles serem um povo bonzinho, só porque eu vou dar a terra para vocês? Não. Ele diz, eu estou lançando esse povo fora dessa terra, porque eles se envolveram com espíritos, fazendo todas essas coisas aqui. Então, isso é uma abominação diante de Deus. E a gente precisa entender, quando vem Allan Kardec e Chico Xavier e seus discípulos dizendo, não, a gente pode ter contato com os mortos. Isso é uma abominação diante de Deus. E é muito interessante, porque eu tenho ouvido argumentos dos espíritos que falam do livro de 2 Samuel, não, desculpe, 1 Samuel. No final do livro de 1 Samuel, onde o rei Saul, ele consulta o médium. E nessa ocasião, o médium consegue chamar o espírito de Samuel. E Samuel conversa com Saul. Agora, eu não tenho problema nenhum em entender que realmente isso foi Samuel. Principalmente porque quando o médium chama e Samuel aparece, ela fica surpresa. Eu falei no médium, né? A média, né? Se chama a média. Ela fica o quê? Aterrorizada. Por quê? Porque ela não esperava isso, né? E não é isso que normalmente acontecia com ela, né? Ela falava com espíritos, mas não era essa, né? Mas assim, o que acontece? Aí eles usam esse argumento, não, Saul fez. O que acontece logo depois que Saul faz essa barbaridade? Ele morre. Ele morre julgado por Deus, em parte por causa disso. Que ele chega a cometer os mesmos pecados que os pagãos que Deus havia expulso da terra cometiam. E Allan Kardec e seus discípulos têm, perdoa a expressão, mas a cara de pau de chegar e usar isso como exemplo. Não, a gente pode. É terrível isso. A gente deve evitar isso com todas as coisas. Evitar colocar 3, 4 graus de distância entre nós e qualquer coisa que tenha a ver com o mundo dos espíritos, né? Não brinca com isso. Não brinca. Existem jogos ali eu não sei como se chama aqui, mas esses jogos onde você pode colocar seu não e fazer uma pergunta, como é que se chama? Uma tentativa de invocação. Existem jogos, eles, não sei, aqui nos Estados Unidos eles vendem, as mesmas empresas que vendem jogos de tabuleiro, vendem esses, evitam isso. Evitam, coloca vários graus de separação entre você e o mundo do espírito, certo? Muito perigoso, é real e o crente não deveria ter nenhum contato
contato, nenhum envolvimento. O que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Diz a palavra de Deus. Então, nós devemos evitar todo e qualquer aspecto. E devemos estar prontos, porque isso é muito comum. E devemos estar prontos para falar e dar uma resposta a pessoas que nós conhecemos. E inclusive, vou fechar com isso, uma coisa que eles usam, eu tenho observado, uma coisa que os espíritos usam, porque eles fazem aqui muitas obras de caridade. Inclusive eu tive um rapaz que eu tive contato lá na universidade, gente muito boa, ele. Aí ele chegou para mim, eu tenho aqui eu estou participando nessa campanha, né, campanha de caridade. Você não queria participar junto comigo? Não, quero não. Não é que eu não seja generoso, eu participo de muitas caridades, mas eu não vou participar de uma coisa que me leva a trabalhar junto ao lado dos demônios, né, dos espíritos, e que vai dar alguma credibilidade nos olhos do povo, vai dar o meu carimbo de apoio a esse tipo de coisa. Deus que me livre. Deus que me livre e guarde. Ele não gostou. Mas é assim que nós temos que falar e agir. Né? Não ser enganado, ter uma mente um tanto fechada para essas coisas. Certo? Não deixar que a gente vá seguir para o lado de lá. Ok. Esse é o final desse estudo. Nós vamos desligar a câmera